alimentação, comportamento. Né? Vamos puxar pro tema que eu, entre aspas, domino, né? Porque a gente acho que não domina nada nunca, né? Sempre está aprendendo. Acabei não preparando nada assim muito, né, específico, porque a comida ela anda junto, né? Ela faz parte do nosso comportamento. Então é uma coisa que a gente vivencia o tempo inteiro, né? É um assunto amplo, né? Então eu vou tentar resumir assim. A comida sempre faz parte da nossa vida e sempre vai fazer porque a gente precisa dela para viver. Mas vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês já tiveram situações onde comeram as emoções, onde comeram os comportamentos mesmo, né? Eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento da vida, né? Seja por alegria, por tristeza, por nervosismo, por ansiedade, né? Não importa qual o sentimento, mas a vida ela fica rodeada, né, de comida em qualquer situação, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi quando tu começou a preparar, a pensar nesse espaço aqui, uma das coisas que tu colocou na descrição foi: vamos ver se a gente faz um café também, né? Porque a gente sempre pensa na comida quando a gente se reúne, né? Até porque a gente tem fome, né? A gente precisa da comida. Eu tenho muita fome, se eu fico muitas horas sem comer, eu sofro. Mas assim, tem toda essa questão. Então a gente se reúne para comer, né? Até existem culturas que até no velório, né, das pessoas tem uma mesa farta de comida enquanto tu tá ali, né, fazendo os trâmites ali do velório. Então, a comida ela tá em todas as nossas situações, né? E a gente precisa aprender a lidar, né, com isso para não comer essas emoções, né? E isso é muitas vezes bem difícil, assim. Então, como é que eu posso explicar isso, assim? Hoje a gente usa algumas ferramentas da própria psicologia, né, para tentar melhorar essa questão de não sempre usar a comida, né, como esse conforto, né, independente da situação que está acontecendo, né. Porque a comida é o afeto, né. Vocês todos devem ter lembranças de comidas da infância, da mãe, da avó, de alguém que... Eu acho que até o maior problema. Que vocês comem aquilo de novo hoje e pensam: gente, isso lembrou a minha infância. Eu tive uma situação dessa semana passada, que eu não posso comer glúten, né, porque eu sou celíaca, também não posso com leite, né, por ser alérgica. E fui numa feira, né, que vende produtos desse estilo, e a pessoa fez um esticadinho sem glúten e sem leite. E aquilo ali pra mim foi uma coisa assim, que o meu olho chegou a brilhar quando eu vi aquilo. Gente, que isso? Um esticadinho que não tem glúten, não tem leite, como assim? E eu comi aquilo, e aquilo me remeteu assim a um monte de coisa boa, né, de lembranças. Meu pai trabalhava no mercado, eu fazia parte de manutenção, e todo dia ele trazia um chocolate, e um deles era o esticadinho. Então ele trazia o chocolate e entregava pra gente: trouxe chocolate pra vocês. Então aquilo ali era o ápice do dia, né? Que era o doce que a gente comia, né? na época, porque, né, também não tinha muito dinheiro, aquela coisa toda, né? Então assim, era uma lembrança boa que eu consegui voltar a ter, né? Depois de muitos anos sem poder comer o tal do chocolate, né? Isso foi pensar: gente, mas é só um chocolate, né? Para algumas pessoas vai ser só um chocolate, né? Mas vocês devem ter também, né, memórias de coisas que para vocês são muito importantes, né? Para outras pessoas não fazem muito sentido. Então, a comida influencia muito, né, nessa questão do comportamento. Então, se a gente está triste, muitas vezes a gente come, né, para tentar suprir aquela falta daquilo que está nos fazendo deixar triste, né. Quando a gente está ansioso, principalmente, né, não sei lidar com a ansiedade, então eu vou comer. Tem gente que faz o contrário, não come, mas a maioria das pessoas acaba comendo um pouco mais. E geralmente vai buscar aqueles alimentos que confortam a alma, né? Os comfort foods que são chamados. Então, quando a gente reúne pessoas, né, como eu comentei, a gente já pensa na comida.
A gente não estava pensando na pizzaria agora? Aí já pensamos, de repente, então a gente pega um lugar e compra pizza, mas o importante é que tem que ter a pizza, entendeu? Né? Vai ter a comida. Porque é isso que faz as pessoas se reunirem, né? Quando tem, né, as festas de família também sempre tem comida, né? Então assim, comida tá em tudo, né? E reúne as pessoas. Ela reúne as pessoas. Um pretexto para, digamos, uma atitude até mesmo de comunhão. Exato. Exatamente, então, na própria religião, né, se fala, né, do corpo. Sim, a última ceia. Né, o encontro da RD foi aonde? O encontro da RD foi um lugar para comer. Então. Foi um pretexto perguntar pro pessoal. Fiz uma intervenção numa escola também que a professora brincou, mas é muito verdade, né? Daí se não participarem, uma turma de professores, não participar, isso aqui, daí a gente vai ter comida no break, né? É sempre uma... Tá tudo bem, né? Todo mundo comendo. Tendo comida tá tudo bem. Exato. Todas as coisas que a gente for fazer. Quando a gente vai, por exemplo, quando eu estava fazendo o curso de nutrição ainda, umas colegas tinham que apresentar um trabalho, eu não estava fazendo essa disciplina com elas, mas elas apresentaram um trabalho sobre doença celíaca. E aí o que elas fizeram? Elas fizeram um bolo sem glúten e levaram e entregaram para todo mundo. Tipo, pra quê? Era só fazer um trabalho sobre a doença, não precisava ter levado o bolo. Mas aí tu já pensa, não, vou te mostrar como é que é, né? Assim. Então assim, a comida é uma coisa incrível, assim, né? E ela também pode... ela nos faz muito bem, porque ela traz os nutrientes que a gente precisa. Se a gente está bem alimentado, a gente vai estudar melhor, a gente vai viver melhor, a gente vai fazer atividade física melhor, a gente vai dormir melhor. Né? Então a gente vê isso muito com as crianças, né, que não se alimentam bem, por exemplo, para ir para a escola, né? Elas têm um aprendizado bem, né, mais debilitado. E aí a gente entra numa outra discussão, né, de políticas públicas e política no geral, que não cabe aqui. Então a gente precisa estar bem alimentado, mas a gente também precisa cuidar né, dessas lembranças, dessas memórias que a gente tem com a comida, né? Então por isso que é muito ruim, na minha visão, muito chato quando as pessoas vêm e falam assim, me passa uma dieta, que eu quero perder 50 quilos, quero perder não sei quantos quilos, porque, não sei... Gente, se dieta funcionasse, não existiam pessoas, né, gordas no mundo. Então a gente vê claramente que dieta, do jeito que as pessoas entendem a dieta, ela não funciona. Zero carbo, eu nunca vi isso aí. É ridículo, né? É uma invenção cada sem dia. Carbo bom. Se tu for procurar, todos os dias tem uma dieta nova no mercado. Né? Agora estavam falando até de perfume, que usar perfume, passar perfume nessa região te faz engordar. Então assim, gente, é cada absurdo. Eu acho que eu vou usar, não tem porque noção. É sério, olha de onde? De onde é que a pessoa tira isso? Gosto da cabeça. Teve uma que eu comentei no vídeo da pessoa e disse, gente, essa pessoa deve ter bebido perfume pra estar falando uma coisa. Não é possível. Afetou o cérebro. Não é possível. Tem que comprar um perfume low carb. Perfume zero. Então assim, a gente sabe que hoje a palavra dieta, tá, ela remete a algo que tu precisa fazer quando tu tem uma doença. Quando tu tá no hospital, internado, tu vai receber uma dieta, dependendo do quadro que tu tem, né? Tu vai receber dieta branda, dieta pastosa, dieta parenteral, sei lá. A palavra dieta ela tem que remeter a isso e não aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia é a nossa alimentação, é a nossa vida, é a nossa rotina, né? Aí, claro, como a gente tem acesso a muitas coisas, né? Muitas coisas hoje, né? Propagandas e produtos industrializados, né? A gente tem que ter um pouco de consciência, né? Obviamente. E assim como a gente tem que ter consciência para tudo, né? Até para admitir que a gente não está certo, né? Que a gente tem um monte de defeito, a gente precisa ter consciência também para a nossa alimentação. E é isso que eu acho que falta hoje nas pessoas quando elas querem fazer algo para melhorar, né? Para perder peso, ou para ganhar peso, ou para manter o peso, ou para, sei lá, partir para algo específico, né? Eu quero ganhar massa, magra, não sei o quê. Falta consciência de que ela não vai ser um robozinho que vai comer 1.500 calorias todos os dias
exatamente igual, todo dia, sempre vai... Isso não vai acontecer, né? Porque a gente tem um monte de situação acontecendo na nossa vida, né? A gente um dia tá ansioso e vai querer comer o chocolate, porque o chocolate nos faz bem. Só que a gente precisa ter consciência disso. Por que eu estou comendo esse chocolate? Vocês já pararam de se perguntar isso, né? Por que eu estou comendo isso aqui? Eu realmente preciso ou eu estou comendo um sentimento? Então a gente usa algumas ferramentas, né? Uma delas é o diário alimentar, justamente para a gente pegar esses gatilhos, né? Por que a pessoa não está conseguindo seguir ali um plano alimentar, né? Porque ela está ansiosa, porque ela está, né, estressada com alguma coisa. É mesmo uma maneira de jogar embaixo do tapete. Exato, a gente entra de novo, os assuntos se complementam, né? Então, tem gente que não quer enxergar, tem gente que acha que faz tudo certo, assim. E é muito engraçado, porque a gente, eu como nutricionista, a gente está do outro lado, né? Escutando a pessoa falar, e tu vê claramente que a pessoa não está te falando a verdade, assim, é uma coisa que fica muito óbvia. Mas ela não está mentindo pra mim, entendeu? Eu sempre deixo isso muito claro. Tudo que tu me disser aqui é pra ti. A única coisa que eu vou fazer por ti é te auxiliar no teu processo. Quem vai fazer tudo vai ser tu. Ô, Fábio, eu adoro as pessoas dizendo, eu não sei o que me engorda, eu não entendo, eu tô tudo saudável, não sei o que. Eu preciso investigar essa coisa. Tem que ver desde a hora que eu corto que dói. Tem uma coisa errada aí. Então, é isso, assim, gente. Eu acho que é muito essa questão da consciência que a gente precisa ter na alimentação. Então, a gente pode comer de tudo, inclusive até aquelas coisas que a gente não considera, né, tão saudáveis assim, mas a gente precisa ter consciência. Por que eu estou comendo isso? Ó, tudo certinho. Por que eu estou comendo isso? Por que eu estou... Eu botei doce, tá? O que eu estou fazendo? Por que eu estou tendo esse comportamento, né? Em relação à comida, né? Parar para avaliar isso, que a gente... E se a gente precisar de uma ferramenta, a gente escrever uma coisa bem legal para a gente pegar esses gatilhos, essas coisas que acontecem na nossa vida e a gente não sabe por que a gente fica sempre repetindo o mesmo padrão. Por que eu sempre como chocolate nesse dia horário? No livro do Poder do Hábito, ele conta uma história, né? Que a pessoa, todos os dias, às 3 da tarde, ela saía do trabalho e ia na padaria que tinha do outro lado da rua do trabalho dela. Ela ia lá e comia um doce e tomava um café. Só que ele começou a perceber que ele estava ganhando uns quilinhos. E aquilo estava incomodando ele. Só que ele não conseguia parar de ter esse hábito, né? De todo dia ir lá tomar um café. Aí um dia ele pensou, o que eu posso fazer para colocar um outro hábito nesse lugar? Eu não quero mais comer eu não estou com fome, eu estou comendo porque já virou hábito mesmo, né? Daí ele começou a criar estratégias. Ele um dia foi tentando na padaria tomar só um café, não deu certo, ele acabou comendo. Tá, eu não posso ir na padaria então. Aí ele começou a fazer outras coisas, parar na mesa de um colega e conversar um pouquinho. Aí passou aquele tempo, agora eu vou voltar para minha mesa. Aí ele começou a ver que isso já fazia o efeito que ele queria, que era... Ele estava entediado e precisava fazer alguma coisa diferente para depois poder voltar para o trabalho. Então a estratégia que ele criou foi essa, ele ia ali, parava na mesa de um colega e conversava um pouco para poder depois voltar para o trabalho dele. Então é isso que a gente precisa entender, falando de alimentação também. Onde é que a gente está colocando, né, esse alimento e por que a gente está comendo ele? Né? Porque a gente pode comer o chocolate, a gente pode comer o salgadinho, só que a gente tem que entender o contexto das coisas, né? Tu vai numa festa de aniversário de criança, gente, como é que tu não vai comer docinho, salgadinho, bolo? Olha só, se realmente não gostar de nada disso, mas é muito difícil as pessoas não gostarem disso. Eu também já uma pergunta. Mas eu não posso, não posso comer porque eu tô de dieta. Gente, é um aniversário. Mas nesse aniversário vai perder tudo, não. Coloca na semana já. Aí entra de novo a consciência, entendeu? Tipo, a pessoa come faço tudo tudo naquele de acordo, né? Eu sigo o plano. Daí no sábado tem uma festinha, eu não vou perder tudo. Vai comer entendeu? todos os negrinhos que tá no meio. Tu não vai fazer isso, porque tu também não vai conseguir. Porque tu já tá acostumado. Então, a minha pergunta é relacionada a isso. Eu vou falar por mim, tá? Eu sei que nem todo mundo é igual e cada um é único. Eu adorava leite condensado, tá? Eu era viciada. E a minha filha falava, um dia ela falou, mãe, você reparou que você tá viciada em leite condensado?
Porque a gente não tem, nossa família não tem o hábito de comer muito açúcar. Meus filhos ganhavam chocolate, os chocolates ficavam esbranquiçados, eles não comiam. Comiam muito pouco, aquele Kinder Ovo, uma coisa outra. E coisa rara, né? E eu não como chocolate, gente, pra ter uma ideia, né? Eu não ligo pra chocolate. Pode me dar de presente. É sério, eu dou de presente pra minhas amigas. Quando eu ganho as barras, eu guardo até dar de presente pra alguém. Mas qual é a minha dúvida, tá? Eu tinha um paladar muito hiperpalatável com uma série de coisas. E eu fui modificando pro integral, fui tirando proteína animal, fui tirando lácteos, fui tirando gordura. E hoje meu paladar é completamente limpo em relação a essas coisas. Tanto é quando eu tento comer, que eu venho a memória afetiva, eu estava pensando ontem sobre a memória afetiva, eu adorava o bolo de milho da minha mãe. Claro que minha mãe não está viva mais. Mas se eu vejo um bolo de milho, me remete àquela imagem, àquela lembrança. Só que eu como bolo de milho e aquilo me enjoa, porque eu não suporto mais o gosto da farinha de trigo, do açúcar. E aí eu consegui mudar meu paladar. Eu te pergunto como nutricionista, não é possível mudar o paladar? Ou eu sou doida? A gente treina o paladar, sim. Porque, sabe por quê, Fábio? Eu ouço o tempo todo os nutricionistas dizendo isso. Não tem problema você ir na festa e comer outras coisas. Não tem problema uma vez por semana você fazer o lixo. Eu não sinto necessidade do lixo, eu não gosto de lixo. Que bom, isso é uma coisa pessoal tua. Não, mas eu não acho que eu sou melhor que os outros, entendeu? Eu só pergunto se as pessoas não conseguem chegar nesse processo também. Eu acho Isso que não é uma isso não depende só do fator mudar o paladar, né? Depende essa questão, o quão forte essas memórias são também, né? Por exemplo, pra mim, eu sou uma pessoa que também não como muito doce. Não é assim meu dia a dia comer doce, mas aquele dia que eu vi esticadinho, meu olho brilhou e eu pensei, eu preciso comer isso. Eu não tava com fome, não tinha nada, mas me remeteu à memória, entendeu? Aquilo foi muito mais forte. E eu comi aquilo com gosto e aquilo ali certamente não estragou nada da minha vida, entendeu? Aliás, melhorou muitos ânimos, né? Porque me deixou muito feliz. Então, assim, essas coisas que a gente precisa pensar, né? Para cada pessoa isso vai ser diferente, né? Tem gente que se acostuma muito bem em não comer mais nada dessas coisas, entendeu? Mas tem gente que vai, vez ou outra, pensar na memória e, eu quero comer isso hoje, então eu vou comer. E isso que é importante, ter a consciência de, hoje eu quero comer isso porque eu posso porque está dentro de um contexto, eu tive uma memória e isso vai me fazer bem. Do racional, do emocional. É isso. E alguma coisa assim que eu fiquei pensando, até pra quem come por ansiedade, come por emoções também. Eu tenho um pouco dos dois. Eu paro de comer e também como demais, dependendo do momento. Mas eu acho que o importante é, às vezes, tu olhar sem julgamento e tu, ao mesmo tempo que tu tenta controlar na medida do possível, na medida que não vai te fazer mal também, sabe? Tu querer te forçar uma coisa que tu não vai conseguir. Tu buscar sempre, se é pra ansiedade, o que tá atrás dessa ansiedade? Sabe? Tu resolver a raiz do problema. Aí eu tirar de baixo da peixe. Conhece a ti mesmo, né? Exato, porque tu reclamar que tu come por ansiedade, ou que tu deixa de comer por ansiedade, mas não tratar a ansiedade, não tratar o porquê que aquela ansiedade Isso aí é muito Isso que é nutrição comportamental, né? Nutrição comportamental, né? A gente tem um ramo da nutrição que se chama nutrição comportamental. Mas assim, é muito comum isso, né? As pessoas, elas jogarem as coisas para debaixo do tapete. A gente não consegue resolver o problema. Hoje, para mim, quando vem um paciente, eu sempre falo que a minha linha de trabalho é essa e eu não faço dieta, não calculo dieta, não no primeiro momento. Porque a pessoa, ela não precisa daquilo, não é aquilo que ela precisa, normalmente. Quando tu começa a conversar com a pessoa, tu vê que a pessoa precisa organização, ela precisa se organizar, ela precisa... Não tem nada a ver contigo, que você estava olhando e... Você estava olhando, eu olhei. Caralho, como Não é uma coisa direta. Mas se serviu, né? De repente, né? Mas geralmente a pessoa ainda está muito desorganizada, ela está muito ansiosa por algum motivo. Primeiro as coisas têm que ser tratadas, para depois a gente fazer uma coisa mais específica, né? Eu não sou contra, por exemplo, calcular uma dieta para a pessoa que quer perder peso, ou ganhar massa, ou fazer qualquer coisa. Só que isso não funciona se a pessoa não sabe exatamente o que ela quer. Normalmente ela chega e diz, eu quero emagrecer. Mas aí ela tem um monte de problema, ela é ansiosa, ela come, né? Ela tem
um comer compulsivo, não chega a ser uma compulsão, mas um comer compulsivo, mas ela quer emagrecer. Se ela não tratar esse problema, ela não vai conseguir. E aí não adianta fazer uma dieta para ela de 1.700, 2.000, 3.000 calorias, que ela não vai seguir. A maioria dessas ninguém começa e perde, porque não trata a causa, né? Aí segue, exato. E ainda restringe, a pessoa fica mais louca e vai pra cima. E só mais ansiosa. Frustra mais ainda, né? Tipo, ela frustra, não tem força de vontade, não é? Às vezes É uma autocobrança tão grande que só gera frustração porque ela não tá olhando pro problema. Ela tá olhando Pra falta, né? Porque pensa assim, não é ó. força de vontade, não é só querer, a pessoa se frustra, ela pega um pouco uma coisa psicológica. E aí Claro uma que é. questão do longo prazo também. Porque, por exemplo, eu nunca quis emagrecer, mas eu precisava urgentemente mudar minha alimentação. Em momento nenhum eu botei um prazo e nem o que eu ia mudar ou como eu ia mudar. Eu só pensei, eu preciso mudar minha alimentação. O que eu posso fazer hoje, ou quando eu estiver de bom humor, quando eu estiver calma, o que eu posso experimentar? Que eu sei que se eu estiver muito triste, eu vou experimentar, não vou gostar. Então eu precisava usar o humor a meu favor, eu precisava ficar bem, para que quando eu ficasse bem eu conseguisse mudar uma coisa. E cada vez que eu ficasse bem eu ia comer de novo. E assim eu já comecei a comer muita fruta que eu não comia, eu comecei a comer salada, muita coisa que eu não comia, eu comecei a comer. E hoje em dia, até se eu estiver triste, eu vou conseguir comer. Legal. Se associou. É tudo questão de consciência, né? A gente tem que trazer as coisas para o consciente, tentar tirar essas coisas do inconsciente, porque senão a gente vai sempre optar por coisas que são hiperpalatáveis, né? Que remetem a memórias. E não é assim, não quer dizer que se for memória afetiva tá tudo bem. Não, também existe um limite, né? Tipo, eu vou comer batata frita todo dia. Acha a memória afetiva. Não, Tipo né? cartão, né? Depende qual é o teu objetivo, né? É bom gastar sem limite. Exatamente. Mas, gente, eu acho que esse problema... já te leva pra isso. Abre o iFood e tu vai ver, é sempre o maior, já o desconto é maior. Tu vai lá, tipo, eu quero uma pizza média. Eles fazem combos. Só que o problema é o seguinte, a pizza gigante, o custo-benefício é muito melhor. 2 pila a mais, Aí você tu vai lá e fala... compra a pizza gigante, tu janta, almoça e janta de novo. Mas se tu tiver consciência, tu pode fazer isso e guardar essa pizza não pra comer já na outra refeição, entendeu? Isso é doido, né? Tá. Muito alto o problema. Não, mas é essa comportamental. Mas, gente, Tirar o iFood, né? Se o cara quer parar com isso, porque senão Também. tem Os veganos de café Quando sair de perto dos gatilhos é uma forma também eficiente. não tem Vai prazo. começar a se sentir bem de novo, voltar a consumir aquilo ali. Não, o esquema é tu janta a pizza do outro dia, tu vai, levanta, corre, aí tu pode almoçar a pizza. é verdade. Vai correr 10 quilômetros. Esse cálculo não fecha muito bem, mas Gente, eu acho... o nosso cérebro fica funcionando. Para mim, o grande problema, claro que isso é muito mais profundo, se a gente for fazer um estudo antropológico e cultural exatamente, a gente vai chegar a outras origens do problema, do problema do excesso de peso. Mas a gente sabe que a gente tem uma indústria que impulsiona as pessoas a comerem errado, né? Porque se a gente for olhar pessoas que vivem mais na terra, por exemplo, eu trabalho na feira ecológica, os agricultores são magros, tem 2 pessoas gordas lá só. E por acaso moram em Porto Alegre. Porque o pessoal do interior, primeiro que eles trabalham muito, gastam muita caloria, segundo que eles comem coisa da terra, porque eles plantam. Então hoje a gente está tão voltada para o fast food, para o prático, para o rápido, a correria da cidade, isso não te permite ter uma alimentação natural. É que não é nem só a alimentação, né? É tudo. Não, todo o contexto, né? A pessoa não dorme, além de não se alimentar bem, ela não dorme, ela não pratica atividade física. Não tem tempo porque o trânsito não permite que ela possa fazer. Aí a gente entra numa seara que a gente poderia falar E aquilo, vários dias. de comer tipo, sabe, de comer que nem a gente era caçador-coletor, assim, o pessoal fala de paleolítica, né? Raízes, carne, isso tem sentido isso? Tem sentido. Mas assim, não é pra todo mundo, como é que é? Não é que não é pra todo mundo, é que eu acho assim, a partir do momento que tu começa a restringir é que é o problema, entendeu? Por exemplo, se eu disser pra ti, se tu fizer uma dieta paleolítica, low carb, qualquer uma dessas, tu vai ter resultado. Tá? Mas a que custo? Às vezes tu vai ter um resultado, mas o teu emocional vai ficar uma droga, entendeu? Por quê? Porque pra ti, comer um doce de vez em quando é importante, e o que não faz parte desses estilos de vida,
Se tu for ver, o psicólogo dos fisiculturistas é horrível. Eles precisam de um atendimento constante porque, justamente devido à dieta restritiva deles, eles Os são. caras só comem 2 tipos de alimento. Quem é esse? Na Os fisiculturistas são aqueles caras gigantão que a dieta deles é muito restritiva. Sim, é muito Pra ficar restritiva. daquele tamanho, você restringe? Hã? Sim, por causa que Até o sal eles cortam. até mesmo pro condicionamento, quando eles vão subir ao palco, eles precisam cortar água, cortar alimentos que tem muita gordura para justamente ficar naquela condição que aparece em cada fibra muscular deles. E junto com os hormônios deixa eles muito. Eles acabam caindo muito problema psicológico. E de saúde também no longo prazo. Que era assim. Ah, os caras não cresceram. E tirava da minha frente, tirava da minha vida e eu não comia aquilo. Para mim, certos alimentos, isso foi bom. Vou dar um exemplo, refrigerante. Quando eu tirei isso da minha vida, hoje em dia eu não tomo mais refrigerante. Hoje, por eu tomar refrigerante, eu já sinto um gosto para. Então, É muito doce. Sabe, hoje fazer comida com fritura, eu não gosto, porque eu não uso gordura. Sabe pra mim? Paladar não agrada. Acende o óleo e dá uma Para alguns alimentos. Mas, por exemplo, assim, o doce pra mim foi o mais difícil. O doce eu nunca consegui botar essa regra. E eu acho que justamente por isso, porque eu acho que o doce teve uma ligação emocional muito mais forte pra mim do que os outros alimentos. O doce desde pequeno era doce em casa, comia um docinho diferente. É um evento, né? Tipo, se comeu certo, A gente já começa a ter coisas erradas desde a nossa infância, né? De novo entramos na infância, né? Quando a criança ela tem um centro de fome e saciedade extremamente regulado, né? Então, quando ela para de comer, é porque ela para de comer porque ela não tem fome. a gente não é mais assim. Só que mas a gente não é assim por quê? Por Porque a gente culpa sempre perdeu. das pessoas que cuidaram da gente. Porque quando a gente parava de comer, a pessoa ia lá e Tem que comer forçava, tudo. tu tem que comer tudo que tá no Verdade. prato. Só que aquela Qual quantidade de prato? comida servida não fui eu que servi, foi alguém que serviu pra mim, entendeu? Então assim, tu vai perdendo. Quando tu chega na fase adulta, tu não tem mais esse centro de Já saciedade. desregulou, né? Já desregulou. Eu tenho dúvidas em relação a isso, tipo, que eu quero tirar contigo no caso. Em relação a criança, assim, esse negócio de, ela não quer mais, então não come. Mas, tipo assim, isso tem algum limite, alguma coisa assim, porque também ela precisa estar nutrida do que ela precisa. Tipo assim, ela precisa dar o que ela precisa. Normalmente ela vai te pedir, talvez ela não queira comer naquele momento, porque ela não tá com fome. É porque assim, a gente se baseia muito na forma como a gente se alimenta para alimentar as crianças que a gente está cuidando, né? Então assim, daqui a pouco a criança não sente fome ao meio-dia, ela vai sentir fome, sei lá, 2 da tarde. Mas a gente almoça meio-dia. Aí tu vai forçar a criança a comer ao meio-dia. Talvez Mas, tipo assim, esse hábito que é importante ao longo da vida, assim, que a gente tenha de comer em horários certos, não é importante. Tem várias teorias. Tem teorias que de tu comer quando o sol nasce até o sol se pôr seria o mais ideal, porque era onde as pessoas comiam, né? Porque não tinha luz, então durante o tempo que tem luz, as pessoas saíam para caçar e coletar, aquela coisa toda, e comiam aquilo ali. Depois ficava só todo mundo se preparando para dormir na hora da escuridão. Então tem essa teoria, tem as pessoas que vão se beneficiar se alimentando de 3 em 3 horas, tem gente que vai fazer jejum intermitente, vai ser super legal, vai dar super certo. Então assim, não existe uma regra. É muito isso- do indivíduo do organismo. Por isso que é muito ruim eu chegar, por exemplo, eu vou atender o Andrei. Aí o Andrei, eu já tá com uma dieta para ele fazer. Eu nem sei, nem conheço ele direito ainda para saber como é que o organismo dele funciona. Né? A partir do momento, e ele nem sabe também, tipo, porque, entendeu? Nem ele sabe. Então eu gosto de fazer isso, conhecer primeiro, fazer a pessoa conhecer como é que é o ritmo dela, né? A gente vai fazer anotações, vai trabalhar com um diário geralmente, para ver como é que é o ritmo dela, que horários que ela tem mais fome, porque daí a gente vai montar depois algo específico para como é o ritmo da vida dela. Por exemplo, eu trabalho em escala de revezamento, então tem vezes que eu estou trabalhando de madrugada, às vezes eu saio do trabalho meia-noite. Como é que eu vou ter uma dieta específica que eu vou comer só em certos horários? Se de madrugada eu estou trabalhando e sinto fome. Ou, Sim, tá acordado. entendeu? Então assim, como é que eu faço isso? Eu preciso fazer uma adaptação, entendeu? Mas de certa forma isso é algo imposto, né? Porque, tipo assim, tu trabalha de madrugada, tu não tem como fugir disso.
e as pessoas, tipo assim, outras pessoas que trabalham só durante o dia, que tem um horário ali ideal, entre aspas, para dormir à noite, por exemplo, é importante pelo menos ter uma organização para que durante o dia ela coma tudo que ela precisa. Mas aí, a partir do momento que ela consegue se organizar para ter um sono de qualidade, a questão da alimentação ela vai se ajeitar também. Porque tu não consegue uma coisa sem a outra. Tu nunca vai dormir bem se tu não te alimenta bem. Se tu não faz atividade. O contrário é verdadeiro. Vocês já comeram, por exemplo, comeram, jantaram pizza. Oi. Entendeu? Como é que tu geralmente tu dorme? Tu fica pesado? mais pesado, né? Porque é uma coisa pesada. É pesadelo feio, né? Aí Pesadelo tu com álcool. dorme, às vezes tu acorda no outro dia parece que tu ainda não comeu bem, vai churrasco, comer isso também. Entendeu? Então comer. Mas é uma consciência que a gente tem, né? E às vezes a criança não tem. Mas a criança ela tem centro de fome e saciedade regulado. Ela vai dizer, o cérebro dela manda mensagem muito bem pro sistema digestório falando pode parar, porque ele já deu. E o que aconteceu comigo quando eu era criança? Eu era gordinho, eu não estava regulado. Porque provavelmente as pessoas que cuidavam de ti te forçavam a comer Ver mais. coisas muito mais Aí depois do que o Ou talvez precisasse regular emocionalmente, foi o que aconteceu com meu irmão. Meu irmão, ele era um cara, ainda é viciado em açúcar, por causa que devido à questão dos meus pais trabalharem diariamente... Devido a meus pais trabalharem diariamente, não